Cultivo Online, capítulo 191. Cítara enredadora de almas. Algum tempo depois, Yuan seguiu Fei Yuan e abordou os guardas com ela. Bem-vindo, fada Fei. Os guardas imediatamente reconheceram sua bela aparência. Já faz um tempo, vocês dois. Eu gostaria de entrar com um amigo hoje, disse Fei Yuan a eles. Os guardas se viraram para olhar o rosto mascarado de Yuan. Mas como ele usava os uniformes do Templo da Essência do Dragão, eles não se preocuparam em questionar sua identidade. Eu entendo, você tem uma hora. Os guardas então abriram a porta até que houvesse espaço suficiente para um deles entrar. Assim que entraram, os guardas fecharam as pesadas portas. Você vem aqui frequentemente? Yuan perguntou a ela depois que eles entraram nesta sala vazia, mas espaçosa. Não, só estive aqui 3 vezes desde a última competição, Fei Yuan balançou a cabeça. De qualquer forma, venha dar uma olhada nisso. Fei Yuan de repente agarrou as mãos de Yuan e arrastou-o para o centro da sala, onde um grande cobertor branco cobria uma mesa redonda ao lado de outra coisa. O que você acha que está debaixo do cobertor? Fei Yuan perguntou a ele depois de soltar sua mão casualmente. Yuan olhou para a forma familiar e disse: é uma cítara. Fei Yuan acenou com a cabeça com um sorriso, correto. Ela então removeu o cobertor e disse: esta é a cítara enredadora de almas. Cítara enredadora de almas? Que nome sinistro. Yuan murmurou enquanto seu olhar examinava a cítara negra que tinha cordas brilhantes como se fosse feita de cristais transparentes. Do que você está falando? É um nome maravilhoso. A lenda diz que esta cítara pode prender almas humanas e de feras mágicas com sua música, isto é, se você puder tocá-la. Fei Yuan disse. O que você quer dizer com, se você puder jogar? Yuan perguntou a ela. Fei Yuan não respondeu imediatamente à sua pergunta e, em vez disso, sentou-se em frente à cítara. Será mais fácil para mim mostrar a você em vez de explicar. Depois de respirar fundo, ela colocou os dedos na corda e começou a tocar a cítara. No entanto, para a surpresa de Yuan, as notas musicais provenientes da cítara eram completamente diferentes do que ele esperava, e soavam um tanto suprimidas e abafadas. Quase como se Fei Yuan estivesse tocando a cítara debaixo d'água ou algo assim. Como pode uma cítara de aparência perfeita tocar um som tão estranho? Até as cordas da cítara tremiam normalmente quando movidas. Então tal som não deveria ser possível. Não fazia nenhum sentido. E esta é a primeira vez que ele vê uma coisa dessas. Você entende agora? Fei Yuan parou de jogar alguns momentos depois e olhou para Yuan. No entanto, Yuan balançou a cabeça e disse: estou ainda mais confuso agora. Não vejo nada de errado com a cítara. Isso é porque esta cítara é amaldiçoada, disse Fei Yuan, e ela continuou. Esta cítara costumava ser tocada pela deusa da cítara antes de ela deixá-la aqui e partir para os céus superiores. E nenhum único especialista em cítara foi capaz de tocá-lo corretamente desde então. E a outra cítara que foi usada por ela, essa também é assim? Yuan não pôde deixar de perguntar. Não, esse pode ser jogado corretamente. É só este que não está disposto a deixar os outros jogarem. Fei Yuan suspirou. Mas como isso funciona? A cítara tem consciência própria? Fei Yuan encolheu os ombros e disse. Ninguém sabe, na verdade. Esta cítara não é uma arma da alma nem um tesouro espiritual. É como um fenômeno. Entendo, Yuan murmurou. Você quer tentar jogar? Fei Yuan perguntou de repente. Posso mesmo? Yuan olhou para ela com os olhos arregalados. Claro, Fei Yuan assentiu e continuou. A única razão pela qual esta cítara não está em uma vitrine é porque o proprietário quer que as pessoas a toquem e, com sorte, sejam capazes de tocá-la corretamente. Então por que não abrir este lugar ao público? Yuan ergueu as sobrancelhas. Se nem mesmo os especialistas conseguem jogar, o que faz você pensar que pessoas normais o farão? Fei Yuan balançou a cabeça. De qualquer forma, vá em frente e experimente. Quem sabe? Talvez seja você quem a cítara estava esperando. Fei Yuan então se levantou para deixar Yuan se sentar. Depois de se sentar, Yuan olhou para a cítara em silêncio, sem realmente tocá-la. Respirando fundo, Yuan levantou lentamente as mãos no ar antes de colocá-las na cítara e tocá-la. Então nem ele pode jogar, hein? Porque tive a sensação de que talvez ele pudesse. Fei Yuan pensou consigo mesma enquanto os ruídos abafados voltavam. Para a surpresa de Fei Yuan, nem mesmo Yuan foi capaz de tocar a cítara. Yuan parou de tocar depois de puxar alguns cordelinhos e voltou a olhar para ele em silêncio. Poucos minutos depois, Yuan de repente começou a tocar a cítara novamente. Mas, infelizmente, os resultados foram os mesmos, com as notas musicais soando abafadas e suprimidas. No entanto, Yuan não parou de tocar a cítara e continuou a tocá-la até tocar uma música inteira. Não faz sentido, discípulo Yuan. A cítara não começará a funcionar de repente, mesmo se você tocar uma dúzia de músicas. Muitos especialistas em cítaras tentaram o mesmo, alguns tocando até centenas de músicas. Fei Yuan disse a ele depois. Deixe-me tocar mais algumas músicas para ter certeza, disse Yuan, e rapidamente voltou a tocar a cítara amaldiçoada. Depois de tocar sua segunda música, Yuan imediatamente continuou para a terceira, depois a quarta e a quinta. Em sua sexta música,
Yuan fechou os olhos de repente enquanto seus dedos continuavam a se mover. Fei Yuan ergueu as sobrancelhas depois de ver isso. Como fechar os olhos vai ajudar? Ela imaginou. No entanto, sem o conhecimento de Fei Yuan, Yuan fechou os olhos não porque quisesse tentar algo novo. Em vez disso, assim como aconteceu na tábua da compreensão, Yuan inconscientemente fechou os olhos e de repente se viu em um lugar desconhecido. No entanto, em vez de um cenário estrelado, Yuan estava dentro de um pavilhão cercado por água, quase como o pavilhão do dragão, onde conheceu Fei Yuan pela primeira vez. Ting Tiu. De repente, um ruído celestial ressoou nos ouvidos de Yuan, fazendo-o se virar. E para sua surpresa, havia uma jovem com uma beleza sobrenatural sentada atrás dele com a cítara enredadora de almas na frente dela.